Galerinha do primeiro ano, vamos fazer a correção da nossa aula 9. Vamos começar pelo em classe, tá bom? Aqui, ó. O em classe aqui da aula 9, tá? Então, tem um textinho aqui falando para nós do tempo geológico, né? Fala aqui que a ideia de tempo envolve milhões ou bilhões de anos, se torna bastante abstrato no nosso entendimento. De fato, a magnitude desse tempo profundo é muito difícil de ser compreendida. O meio de tentar entender essa vastidão do tempo é imaginar como se fosse um livro de 460 mil páginas, né? E aqui vai fazendo uma analogia, tá? Chamamos de tempo geológico esse tempo profundo que age nos padrões, nos nossos padrões de referência. A escala de tempo pode ser medida através de relógios naturais, bem menos óbvios que a nossa experiência, que refletem o ritmo da Terra. Esses relógios naturais são, entre outros, os movimentos dos continentes, o soerguimento de montanhas, o aumento e a diminuição do nível dos oceanos e também o surgimento e a extinção de espécies, né? São coisas que acontecem muito lentamente no tempo geológico, né? Assim como uma rocha, cada fóssil existente na crosta terrestre, existem arquivos naturais que guardam segredos de muitos eventos do passado e são ferramentas que podem nos ajudar a reconstruir a história do planeta. Com base no texto, no que você conhece sobre o assunto, responda por que é importante para o ser humano, do ponto de vista material, conhecer o passado geológico da Terra. Esse conhecimento é importante para entender os fenômenos geológicos que acontecem no planeta nos dias atuais, como, por exemplo, atividades sísmicas, que são os terremotos, vulcânicas, a possibilidade de uma área ter ocorrência de recursos minerais e até a sobrevivência aí, né, do planeta, tá? A número 2 é uma questão, ela é até bobinha, né? Fala assim, ó, suponhamos que o universo tenha 15 bilhões de anos de idade, que toda a sua história seja distribuída ao longo de um ano, o calendário cósmico, de modo que cada segundo corresponderia a 475 anos reais e que cada 24 dias do calendário cósmico equivaleria a 1 bilhão de anos reais. Suponha que o universo comece em 1º de janeiro a 0 hora no calendário cósmico e que o tempo presente esteja em 31 de dezembro às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. A escala a seguir traz um período que alguns eventos importantes aconteceram, né? Então fala aqui, ó, 1, origem do universo, o sistema solar, o planeta Terra aqui, ó, né, no 9, né? Aí vai mostrando aqui. Aí pergunta: a arte rupestre representada aqui, inserida, se ela fosse inserida de acordo com o período que foi produzida, ela deveria ser apresentada, indicada em qual seta, por qual número? O 5, né? Porque a pintura rupestre desse bisão aqui, que é uma das pinturas rupestres mais famosas que existe, né, mais conhecidas, tá? Ela aconteceu feita por um ser humano, né, na época lá das cavernas, não é? Então, ela surgiu aí no finalzinho aqui das eras geológicas, na era Cenozoica, que corresponde aí ao 31 de dezembro, tá? Vamos passar agora lá para o nosso caderno de exercícios, tá? Para a gente corrigir o do 1 ao 4 lá. Tá? Capítulo 7, né? Que eu pedi para vocês. Tem algumas coisinhas aqui que eu anotei que eu quero que vocês anotem aí para mim. Primeiro, essa tabela aqui, eu quero que vocês escrevam nela importante. Ela tá mais resumida, mais fácil de entender que aquela lá do livro texto de vocês. Como eu ensinei, a gente lê de baixo para cima. Então, a primeira era é a pré-cambriana, que é a formação da Terra, oxigênio livre na atmosfera, primeiros organismos eucariontes, tá? Aí depois aqui, ó, a era paleozoica, primeiras plantas e primeiros animais terrestres, aparecimento de anfíbios, aparecimento de répteis, né? Que é na era paleozoica. Na era mesozoica, que seria o período que eu falei para vocês dos dinossauros, né? Triássico, os primeiros dinossauros, o Jurássico, que seria o auge, né? E o Cretáceo, que seria o fim dos dinossauros, né? A era Cenozoica, nós temos aqui, ó, os primeiros hominídeos, que não seriam, né? Seriam
antecessores aí do Homo sapiens, né? Aparecimento de animais, belezinha, belezinha. E aqui, né, nós temos no período quaternário o Homo sapiens do jeito que a gente conhece aí, tá? As grandes estruturas geológicas também, como as grandes montanhas que nós temos hoje, é do período quaternário aí, tá? Desculpa, da era cenozoica aí, tá? Aí perguntou assim para nós: considerando o esquema anterior, assinale a alternativa correta. A correta é a letra D. Os dinossauros apareceram e desapareceram no planeta ao longo do Mesozoico, né? Da era Mesozoica, tá? Com base nos estudos dos fósseis e na dinâmica terrestre, os geocientistas procuram compreender a transformação do ambiente, organizadas em ordem cronológica, expressa na escala de tempo geológico, associar adequadamente às características do interior com o bloco aí de tempo geológico do bloco superior. Né? Então, aqui, ó, surgimento das primeiras formas de vida, né? Das formas de vida que a gente tem notícia, que seria o pré-cambriano. Tá? Formação de cadeias de montanhas jovens e dobramentos modernos como os Andes, né? Como eu disse para vocês, é o Cenozoico. O surgimento dos primeiros peixes seria aqui o período Paleozoico, tá? Então vai ficar aqui 4, 3, 2. Nós não temos aqui o 1, que é o Mesozoico, tá? Então ficou 4, 3, 2, ficou a letra B de bola. A número 3 fala: sobre a idade e evolução da Terra, assinale a alternativa correta. A única que está corretinha aqui é a letra E, que fala que a escala geológica mostra a sequência de eventos e processos que resultam na história geológica da Terra. A datação radiométrica, né, da radiação lá que eu falei para vocês, é o método utilizado para indicar a idade de elementos que compõem a história geológica da Terra. Pode ser o carbono, pode ser lá outros elementos lá, como a gente falou, como a datação, por exemplo, através de outros elementos como urânio, como potássio e como rúbidio, né? A número 4 vai falar sobre as grandes extinções que eu comentei com vocês na explicação, né? Então, fala assim, ó, o sumiço de espécies é um fato da vida. Além das Big Fives, que são as 5 grandes, né, extinções em massa do passado, nos dias atuais é anunciada a 6ª extinção, porque tem tudo para atingir dimensões comparáveis às outras 5 grandes extinções em massa da história da Terra. Propício a tentar este problema, pois é o ano internacional da biodiversidade, não é? Então, o que seria a 6ª extinção? A extinção do período antropoceno, que é a que a gente vive hoje, tá? Então, aqui está mostrando para nós quais foram as 5 grandes extinções. Eu não quero, né? Não preciso que vocês decorem nada disso aqui, não. Só preciso que vocês se lembrem, né? Que elas aconteceram, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a que eu mais quero é essa última aqui, que é do Cretáceo. O impacto, né, do asteroide no Golfo do México, a extinção um pouco foi instantânea e 50% aí dos gêneros celulares desapareceram. Essa aqui eu gostaria que você se lembrasse, tá? Aí fala: a partir do texto do quadro, analisa as afirmativas. Tem 2 erradas. A 2, que fala que na 6ª extinção, como é conhecido o atual momento, o principal fator que desencadeia esse fenômeno é o aumento de terremotos e atividades vulcânicas no Círculo de Fogo do Pacífico. Mentira, não é? É o homem que está se colocando em risco, não é o planeta que está colocando o homem em risco, não. E a capacidade de recuperação da biodiversidade planetária é imensa. As Big Fives ocorreram pela intervenção humana, não. As 5 anteriores não tem nada a ver, né, com a atividade humana, não. Tá? Aí fala atividade de intervenção humana associada a impactos meteóricos e eventos como vulcanismo. As 5 anteriores, o ser humano nem existia, tá? Então, estão corretas a 1 e a 3, então a resposta é a letra B de bola, viu? Muito obrigado, meninos. Na próxima aula, que é a aula 10, a gente vai falar para vocês aí de camadas da Terra e placas tectônicas.